Ao nosso eterno Criador, a nossa mais profunda gratidão, porque Ele, na sua infinita bondade, tem cuidado, guiado, abençoado e protegido as nossas vidas, que nós possamos sermos gratos à proteção do Senhor no nosso viver diário. Nesse pequeno estudo, iremos falar um pouco mais sobre o Evangelho da salvação. O Evangelho que tem poder para curar, para transformar as nossas vidas. O Evangelho que nos dá o gozo, privilégio da vida eterna. Senhores poderão perguntar: são todos os evangelhos que estão sendo pregados que nos dá o privilégio da vida eterna? Não. O evangelho eterno, ele não pode ser modificado, transformado, acrescentado, porque senão ele perde o poder da salvação e ele passa a não ser eterno mais. E aí vejam, senhores, no livro de Marcos, no capítulo 16, exaltado Senhor, seja a santidade do Santo Espírito, exaltado seja a glória do Cordeiro, Senhor. Nos dê sabedoria para compreender estas verdades. Marcos 16, versículo 15. Senhor, ali falando: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Vejam, senhores, esta expressão: ide por todo mundo. Não falou igreja. O verdadeiro Evangelho, que nos dá o poder da salvação, que cura, transforma, liberta a nossa vida, ele foi pregado fora da igreja. Veja aí, os senhores, esta ordenança de Cristo: ide por todo mundo. Eis o porquê é inútil procurarmos a nossa salvação dentro de uma igreja. Porque o Evangelho, os evangelhos pregados dentro das igrejas, eles são contaminados, acrescentados com doutrinas. E aí, o evangelho pregado dentro das igrejas perde o poder da salvação e já não é o evangelho eterno mais. O poder do evangelho que cura, salva, transforma, liberta, está nas nossas mãos, ao nosso alcance. Então vejam, senhores, sem custo, precisamos pagar nada. Todos têm condições de comprar um exemplar da Bíblia. E aqueles que não têm, muitos estão até doando, para termos
a salvação ao nosso alcance. E aí vejam, senhores, o evangelho que salva, transforma, ele foi pregado fora da igreja. Aí veja esta ordenança de Cristo, que foi o nosso exemplo em pregar também o evangelho da salvação fora da igreja. Por que Cristo não pregou o evangelho dentro das igrejas, de uma sinagoga? Porque a ordenança não foi para pregar o evangelho dentro de uma igreja. Cristo não veio aqui fundar mais uma igreja, mais uma religião. Cristo tem a sua igreja e veio aqui nos atrair para a sua igreja. Aqueles que estão falando, a igreja de Deus aqui na terra, a igreja de Cristo, não é verdade. Cristo não veio aqui fundar mais uma igreja, mas representar a sua igreja, o qual aqueles que tiverem o privilégio da salvação irão frequentá-la, irão fazer parte dela na glória. E os senhores poderão perguntar sobre as igrejas do apóstolo Paulo. As igrejas do apóstolo Paulo, denominada coluna e baluarte da verdade, elas tiveram duração aqui na terra. Estas igrejas não vigoram mais. As igrejas que foram baseadas ou que são baseadas no ministério do apóstolo Paulo não têm nenhuma validade, porque elas não pregam as verdades pregadas no ministério do apóstolo Paulo. Elas pregam um evangelho acrescentado. Por isto, estas igrejas que são baseadas no ministério do apóstolo Paulo, dom de língua, uso do véu e outras doutrinas, elas não têm validade nenhuma. Porque estas igrejas do apóstolo Paulo, elas foram até cerca do ano 100. Aqueles que frequentaram estas igrejas, as igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo, que foram salvos, estes estão na glória, representados em espírito. As igrejas que são baseadas, fundadas no ministério do apóstolo Paulo, não representa, porque não pregam as verdades pregadas no ministério do apóstolo Paulo. Porém, prega um evangelho acrescentado com doutrinas, preceitos de homens. E aí, creiam, senhores, como iremos encontrar a nossa salvação em igrejas feitas por mãos humanas, pelas mãos dos homens, pregando um evangelho acrescentado,
sem nenhum poder de salvação, como podemos encontrar a nossa salvação dentro destas igrejas? Jamais. Não se iludam os senhores estarem procurando a salvação dentro de uma igreja. Não existe. Jamais os senhores irão encontrá-la. A nossa salvação, reprisando, está ao nosso alcance. É só fazermos o uso, praticarmos as verdades do Santo Evangelho, sem mistura, sem nenhuma contaminação. Abandonar estas falsas doutrinas, estes ministérios, é uma ordenança divina. Apocalipse 18, versículo 4. É a ordenança do Senhor abandonar esta grande confusão religiosa. E aí eu diria para os senhores, o que dizermos das igrejas que pregam a lei, a guarda do sábado? Sabemos que tem na terra inúmeras igrejas que pregam a guarda do sábado. O que dizer destas igrejas? Não tem nenhuma validade. Creiam, senhores, na pregação do Evangelho. Igreja evangélica não prega a guarda da lei. Sábado não prega. Igreja cristã evangélica são aquelas que pregam as doutrinas cristãs evangélicas, os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos apostólicos. Não tem a pregação da guarda do sábado, não tem pregação dos 10 mandamentos. Cristo disse lá, já preguei aqui, 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a Ele mesmo. A obediência a estes 2 decálogos somente para entrarmos na glória, para a nossa salvação. É o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao nosso próximo como a Ele mesmo. As igrejas que pregam a guarda do sábado, a lei, não são igrejas evangélicas, não são igrejas cristãs evangélicas. A sua base, a sua referência é na sinagoga dos judeus. Não são igrejas cristãs evangélicas, porque no evangelho não tem pregação da lei, da guarda do sábado, e nem igrejas cristãs evangélicas, jamais. A referência das igrejas que prega a guarda da lei do sábado são sinagogas, não são igrejas. A referência são nas sinagogas judaicas, que estiveram aqui antes da pregação do Santo Evangelho. E aqueles que frequentavam estas sinagogas judaicas foram um grande empecilho do ministério de Cristo.
atrapalharam por demais a pregação do Evangelho. Então, estas sinagogas que pregavam, que sustentavam a guarda da lei, sábado, foi o povo que mais se opôs ao santo Evangelho, à pregação do Evangelho, o Evangelho da salvação. Então, as igrejas sabáticas, a base delas são nas sinagogas judaicas, nem nas igrejas cristãs evangélicas, porque não tinha pregação da lei, e nem nas igrejas evangélicas. Portanto, estas igrejas que pregam a guarda do sábado, a lei, a base dela, velha aliança, não tem nenhuma validade na nova aliança, no Novo Testamento. E os senhores podem ver nas 7 cartas, aqueles que dizem serem judeus e não são. São aqueles que pregam a guarda da lei, prega sábado, prega a guarda da lei, mas não obedecem. E vejam, senhores, lá nas 7 cartas, o que diz o Santo Espírito sobre as sinagogas, que dizem serem judeus, pregam a guarda da lei, mas não obedecem. Vejam lá o que está escrito. Portanto, o Evangelho que tem poder da salvação é o Evangelho eterno, pregado fora da igreja, está ao nosso alcance na palavra. Igrejas baseadas nas igrejas do ministério de Paulo não tem nenhuma validade, porque as igrejas do ministério de Paulo tiveram duração. As igrejas sabáticas não têm nenhuma validade no Evangelho, na pregação do Evangelho. Jamais. Se não encontrarmos a nossa salvação dentro de uma igreja, ao menos evangélica, estamos vendo aqui que a nossa salvação não está dentro de igrejas, mas na palavra. Se não encontrarmos salvação dentro de uma igreja, ao menos evangélica, dentro de uma sinagoga sabática, jamais. Dentro de uma seita sabática, jamais. E aí creio, senhores, se os senhores porventura duvidarem do que eu estou falando, pesquise para os senhores verem. Na pregação do Evangelho não teve guarda de sábado. Os ensinamentos de Cristo não têm doutrina sabática. Os ensinamentos cristãos evangélicos não têm ensinamento sabático. Isto foi na velha aliança, nas sinagogas dos judeus. Que os senhores sejam visitados, iluminados, abençoados, que possam estarem compreendendo estas verdades. Agora pegue aí o seu copo com água e vamos consagrar para fazermos parte desta bênção. Meu Pai, consagra a água desse homem, desta mulher. Quando participarmos da mesma, que esta água, meu Pai, seja a água da vida, se transforme na água da vida no nosso interior, para a glória do Teu santo nome. Vamos participar.
Agora, Senhor, a senhora que quer fazer uma aliança com o Senhor, entregar os seus caminhos ao Senhor, fazer um concerto com Ele, renovar a sua aliança com o Senhor, feche os seus olhos, põe as mãos no seu coração, eleva os seus pensamentos ao trono da graça e creia, meu Pai. Abraça esse homem, esta mulher, com a sua presença, com a sua proteção, com a sua direção, meu Pai. Dê-lhe sabedoria e entendimento a cada dia. Seja o provedor, meu Pai, deste homem, desta mulher, desta família, conforme o Senhor tem provido na minha vida. Dê-lhe sabedoria, fortaleça-os com a fé, com as grandezas da Tua palavra, na glória do Teu santo nome. O Senhor te abençoe e te guarde. Dê-lhe sabedoria e entendimento. Aumente a nossa fé a cada dia. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.